Graças a Deus, meus irmãos, vamos dar início, tá certo? A mais uma aula do nosso curso de Bacharel em Teologia e Ministerial. Estamos estudando a matéria de exegese bíblica. Tivemos a aula de número 1, a aula de número 2, a aula de número 3. Hoje iniciaremos a aula de número 4, tá certo? Vamos estar falando dos métodos de interpretação. Na aula anterior falamos que todo leitor ele é um intérprete. Falamos também que tem textos bíblicos que ao leitor ler, automaticamente o próprio texto ele já se interpreta só. Mas existem textos que para você ter uma melhor e maior compreensão acerca dele, é necessário o leitor munir-se de algumas ferramentas que chamamos de ferramentas extras bíblicas, tá certo? Como o dicionário português, como um dicionário teológico, como um atlas, como um léxico, como a gramática da própria língua grega, da língua hebraica, um bom comentário bíblico, uma concordância, uma chave bíblica, uma chave linguística. Então, existem várias ferramentas que o leitor pode estar assim se apropriando delas para ter uma melhor compreensão do texto. Falamos na aula anterior do método de interpretação alegórica, certo? Existe alegoria na Bíblia? Existe. Existe vários gêneros, tá certo? Várias linguagens no texto sagrado. E para ter compreensão do texto, como realmente o texto precisa ser compreendido, é necessário às vezes entrar na mesma visão do escritor, ter o mesmo sentimento que ele tem, analisar o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto religioso, o contexto político. É necessário entrar na história, tá certo? E mediante a todas as particularidades que envolve ali a história para você entender melhor o que a Bíblia está querendo dizer. Querer entender a Bíblia usando o pensamento dos dias odiernos não tem como, porque a Bíblia ela foi escrita para um povo, ela foi escrita em várias línguas, ela foi escrita para uma nação que foi escolhida por Deus, através da pessoa de Abraão. O contexto religioso, político e histórico é totalmente diferente do nosso contexto. A geografia da época é totalmente diferente, então é necessário entrar na história, tá certo? Observando a história como ela de fato é, para ter uma compreensão melhor acerca do texto bíblico, tá certo? Então falamos do método alegórico, ok? Na aula passada, eu só vou ler aqui, tá certo? A gente não vai comentar, porque esse comentário está na aula de número 3. O método alegórico é a concepção de interpretar um texto de forma alegórica. Consiste na interpretação de um texto dentro da perspectiva de alguma coisa, sem levar em consideração, seja o que for, essa outra coisa. Falamos acerca disto, ok? Falamos também do método de interpretação midrástico, na aula 3, que para os rabinos, a Torá é a própria palavra de Deus, e ela contém a soma do conhecimento de Deus para o seu povo, né? Falamos também que a Bíblia que eles usam hoje, tá certo? É a Taná. A Taná é a junção de Torá, Nevilins e ali os Ketuvim. A Bíblia do Gênesis,
a Malaquias. A Brit Hadashah, que seria, obviamente, hoje o Novo Testamento, não é reconhecido para os ortodoxos. Por quê? Porque para eles o Messias ainda há de vir. Alguns judeus messiânicos já creem que Jesus de fato é o Messias, tá certo? É bem verdade que são poucos os que acreditam nisto. A maior parte acredita que o Messias ainda vai vir, porque a perspectiva judaica era que o Messias viria como um rei político, que sentasse em um trono como os Césares da vida e que lutasse para desestabilizar a tirania romana, pois Roma tinha invadido a Palestina ali na época do Senhor Jesus, ok? Então precisa entender que a Bíblia que eles usam é a Taná, Antigo Testamento. Pastor, o Novo Testamento para os ortodoxos vale de alguma coisa? Obviamente não. Para eles, a revelação de Deus para o homem é a Taná, sendo que para os rabinos, a Torá, a primeira parte, Gênesis a Deuteronômio, tá certo? Para eles, a Torá é a própria palavra de Deus e ela, a Torá, contém a soma do conhecimento de Deus para o seu povo. Exemplo, existe a Taná, mas para eles, tá certo? A Torá é mais importante do que os nevilinhos que é Tuvim, tá certo? Porque contém a soma e para ele é a própria palavra de Deus. Para eles, a Torá, ela contém a soma do conhecimento de Deus que foi dado ao seu povo. Ok? Falamos também, na aula passada, do método de interpretação tipológico, tá certo? São vários os métodos de interpretação que está inserido no texto sagrado. Não tinha como falarmos de toda a linguagem, tá certo, que aparece no texto sagrado. Então destacamos aqui nesta matéria de exegese alguns métodos de interpretação, sendo que em outras matérias teremos matérias de figuras de linguagem, matérias de figura de linguagem 1, matérias de figura de linguagem 2 e matérias de linguagem 3, onde estaremos falando de outros métodos aí de interpretação que aparecem também no texto sagrado, tá certo? A Bíblia é cheia de tipos. Existe o tipo e existe o antitipo, falamos na aula anterior, tá certo? Então, o método de interpretação tipológico. Se formos analisar no texto sagrado, vamos observar que Jesus ele é o tema central de toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, existe textos, tá certo? Que aparece tanto o tipo como o antitipo. Vou dar um exemplo aqui. Quando aparece ali, na era antediluviana, Deus agora falando com Noé, dando as orientações para que Noé fizesse a arca. Noé vai fazer uma arca com 3 compartimentos. O primeiro compartimento, o segundo compartimento e o terceiro compartimento. Se você observar esta arca, tá certo? Ela aponta para Jesus. 3 compartimentos, 3 anos de ministério, 3 dias sobre a terra antes da ressurreição, entendeu? Se você for observar o próprio tabernáculo, o tabernáculo tinha também 3 compartimentos. O primeiro compartimento, o átrio, o segundo compartimento, o lugar santo, e o terceiro compartimento, o lugar santo dos santos, que também representa 3 anos do ministério de Jesus. Se você observar a planta baixa do próprio tabernáculo, ela tem uma figura da própria cruz de Cristo. Se você observar também os utensílios, também aponta para Jesus. Entendeu? O altar do holocausto aponta para o sacrifício vicário, substitutivo que fez Jesus no Calvário. A mesa dos pães da proposição, o candelabro, a arca da aliança. Então, existem métodos
tipológico. Para compreender melhor o texto sagrado, é necessário entender a sua linguagem. Entendendo a linguagem, tá certo? Do que a Bíblia está querendo enfatizar, é uma forma mais fácil de você interpretar o próprio texto sagrado. Ok? Então, falamos na aula 3 deste método aí, chamado de método tipológico. Falamos também do método fundamentalista, tá certo? O método fundamentalista parte do pressuposto de que cada detalhe da Bíblia é divinamente inspirado, não podendo, em decorrência, apresentar erros ou incongruência. Não existe divergência. O texto em si, ele não diverge. Mas, pastor, Moisés, ele disse que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Aí lá em Números você vai ler o próprio Moisés dizendo que Deus deu homem para que ele se arrependa. Então quer dizer que Moisés, ele está se contradizendo com o que ele diz no Gênesis e com o que ele diz em Números? Não. Precisa-se entender o que o Moisés de fato quer dizer para compreender o texto. Moisés está usando, tá certo, uma expressão idiomática. Moisés está expressando, precisa entender que a Bíblia é um livro divino humano. A inspiração é divina, tá certo? Mas a característica histórica, o sentimento, tá certo? A escrita é humana. Então perceba que Moisés, ele vai expressar um sentimento seu no texto, querendo mostrar que possivelmente esse seria o sentimento de Deus. Então, quando ele diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele está expressando um sentimento dele nos textos, querendo enfatizar que aquele ali seria o sentimento de Deus em relação ao homem. Só que para Deus se arrepender, Deus precisava ser um mortal. Além de ser um mortal, Deus precisava ser alguém, tá certo? Limitável. Eu me arrependo porque eu fiz algo, tá certo? Aonde a outra pessoa, ela não reconheceu e eu me arrependi de ter feito por alguém o que eu fiz para aquela pessoa não merecia. Mas isso não acontece com Deus, porque Deus está no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. Isaías diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus, ele é o alfa e Deus é o ômega. Deus é o início e Deus é o fim. Então não tem como Deus não saber de nada. Não tem como Deus ser pego de surpresa. Então, quando Moisés diz que Deus se arrependeu, ele está usando uma expressão idiomática para enfatizar o que possivelmente seria o sentimento de Deus em relação ao homem. Isso não pode ser pego ao pé da letra, como se Deus de fato se arrependesse. A Bíblia vai dizer que, e lembrou-se Deus. Aí quer dizer que Deus se esqueceu? A Bíblia diz que Deus, ele não tosqueneja, Deus nem cochila. Entendeu? Então não tem como Deus dormir, não tem como Deus esquecer, não tem como alguma coisa passar desapercebida dentro dele. Então é necessário entender o que o texto de fato quer enfatizar para ter uma compreensão melhor acerca do texto bíblico, ok? Falamos também do método de interpretação estruturalista. Este método, ele vê o texto bíblico como estrutura e organização, que produz o quê? Um sentido para além da intenção do seu autor. Ok? Não vamos entrar assim em tanto detalhe, porque isso foi falado na aula anterior. Ok? Hoje vamos falar assim do método de interpretação que chamamos ele de histórico crítico. Existe hoje a crítica textual. Hoje existem vários comentários aí de crítica textual. Então, o método histórico crítico é o método que prioriza as fontes históricas
que no caso da Bíblia, data de quê? De milênios anteriores à nossa era. Quando você vai analisar o contexto bíblico dentro de uma historicidade, você vai ver que existe uma visão mais abrangente. Eu falei certa feita, em uma de nossas aulas, a um aluno, que para um nível de conhecimento, não estou falando em relação à salvação em Cristo, eu falei que para um nível de conhecimento mais amplo, mais vasto, a Bíblia, tá certo? Ela em si só não era o suficiente. Por quê? Porque tem coisas que você vai ler e não vai ter uma resposta de imediato. Às vezes está em fontes históricas, em fontes arqueológicas, tá certo? Então é necessário o intérprete da Bíblia, às vezes, ser o historiador, o antropólogo, tá certo? O geólogo e etc. Então é necessário usar todos os métodos para chegar à compreensão do texto, ou à compreensão melhor do texto. Tudo que está no texto é importante. Cada detalhe do texto, de certa forma, é de suma importância. Ok? Então vamos lá. Outro método aqui que eu quero aqui destacar nesta quarta aula aqui, chamamos de antropomorfismo. Isso aqui é algo que eu quero assim dar mais uma ênfase. Por quê? Porque geralmente o aluno, ele, antes de vir ao seminário, ele tem os primeiros contatos com Cristo em relação a palavra que é pregada, que é ministrada, aquele processo de conversão, a questão do discipulado para ter os primeiros conhecimentos acerca de quem é Deus, acerca de quem é a Bíblia, a fé, a mordomia, a obediência, o evangelismo, a oração e etc. Ele vai ter os primeiros contatos com a palavra e ele vai precisar que alguém interprete por ele, para que ele tenha o conhecimento. Então o que acontece? Às vezes, o intérprete, ou aquele que foi ali o professor do discipulado, aquele que participou do corpo docente, ele também é alguém que não foi tanto preparado. Então ele já aprendeu errado e ele já passou errado. E quem aprende errado, obviamente é uma questão lógica, vai passar também o que aprendeu errado. Então veja só, existem muitas expressões antropomórficas, certo? Na Bíblia. Professor, o que seria de fato aí o antropomorfismo? Vamos lá. O antropomorfismo se diz respeito à filosofia ou à religião e designa a ideia, perceba isso aqui, designa a ideia de atribuir, certo? Se designa a ideia de atribuir, precisamos entender que não é uma característica peculiar e particular. É uma atribuição que alguém recebe. Então, veja só. Designa a ideia de atribuir a Deus qualidades humanas, como o sentimento ou a imagem corporal. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus ele tem boca. A Bíblia diz que Deus tem pés, tem mãos. A Bíblia fala do escabelo dos pés de Deus. A Bíblia fala do ombro de Deus. A Bíblia fala do ouvido de Deus. Então, a Bíblia mostra, em vários textos, Deus com características humanas. Eu posso pegar isso no literal, como se Deus tivesse partes humanas? Não. Por quê? Porque João deixa bastante claro, no capítulo de número 4, e no versículo de número 24, que Deus, ele é espírito. E qual é a forma de um espírito? O espírito não tem forma. Ok? Então, se Deus é espírito, e o espírito ele não tem forma, então Deus, ele na qualidade de espírito, ele não tem corpo.
ele não tem paixões físicas. Se Deus não tem paixões físicas na qualidade de espírito, ele não tem sentimentos. Sentimento, tá certo? É algo que está condicionado à raça humana. Além disso, na qualidade de espírito também, Deus, ele é livre de toda a limitação do tempo. Então isso quer dizer que Deus não envelhece. O ser humano, ele nasce, reproduz, ele morre. Mas Deus, já falamos isso anteriormente, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade passada é condicionada ao próprio Deus, sendo ele a eternidade, que é um dos atributos exclusivos de Deus, e a eternidade criada, por mais que não tenha fim. A Bíblia diz que Deus, ele cria a eternidade, pois ele é o Pai da eternidade. Quando Moisés fala que de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade de Deus, e a eternidade criada. Ok? Então perceba, Deus, ele é antes de todas as coisas. Deus é um ser incriado, sem princípio e sem fim. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Jesus, ele vai receber, tá certo? Uma visita à noite de um príncipe, que alguns rabinos dizem que este homem, tá certo? Chamado de Nicodemos, que o seu nome significa conquistador do povo, ele era um dos 3 homens mais influentes que existia dentro de Jerusalém na época. Alguns estudiosos enfatizam isso de fato. Ele vai ter de noite com Jesus, não vamos entrar em detalhes do porquê ele teria ido à noite, tá certo? Esse não é o objetivo do comentário, mas vamos lá. Jesus, quando vai ter aquele diálogo com Nicodemos, Jesus fala do novo nascimento em um sentido espiritual. Perceba que Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, ele não entende o que Jesus está falando, porque por mais que ele fosse doutor da lei, tivesse conhecimento acerca da Torá, tem textos que para você ter o discernimento acerca dele, você precisa entrar em uma dimensão espiritual. Mesmo Nicodemos sendo doutor, tá certo? Ele estava ali na condição de um homem natural. E a Bíblia diz, por boca do apóstolo Paulo, dentro da teologia paulina, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Perceba que Paulo era uma das mentes mais brilhantes do mundo antigo, tá certo? Foi considerado, tá certo, anos atrás, por estudiosos. Mas perceba que mesmo sendo um poliglota, conhecendo muito a Torá, sendo zeloso por ela, ele não consegue de forma natural enxergar Cristo por meio da Torá, por meio das profecias. É por isso que ele tem um encontro pessoal ali, de fato, com Jesus. Então Jesus está falando do novo nascimento, Jesus fala de vento, Jesus fala de água, que é um símbolo de purificação, e Jesus percebe que Nicodemos, mesmo sendo príncipe, tendo a autoridade suprema da lei, conhecendo a lei de forma crescente e decrescente, mesmo assim ele não tem, tá certo, o entendimento que Jesus está falando. Ele não tem aquele discernimento de fato ali. Aí Jesus vai perguntar e vai dizer para ele assim, olha, nós dizemos o que sabemos e testificamos daquilo que vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu estou falando para você de coisas terrestres e você não está compreendendo. E se eu falar de coisas espirituais? Então perceba que existe uma linguagem espiritual que está condicionada ao próprio Deus. E se Deus se revelar ao homem dentro de sua linguagem própria, com o seu poder, com a sua majestade própria, o homem não tem capacidade de receber esta revelação, nem tampouco de compreender esta revelação. É por isso que Deus ele vai usar elementos que o homem conhece para revelar-se ao homem. Então, quando falamos de antropomorfismo,
Estamos falando de formas de se atribuir a Deus. Vamos ouvir, tá certo? São formas de se atribuir a Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus tem mão, isso não pode ser pego no literal. Deus, ele vai usar a expressão que ele tem mão para você entender, pois você sabe o que é uma mão, você tem uma mão e compreende para que serve a mão. Você sabe que a mão serve para pegar, tá certo? Para proteger. Então você se sente protegido. Se a mão de Deus está estendida sobre você, você entende que está protegido, que está amparado. Aí a Bíblia usa essas figuras, tá certo? Esses métodos, essas formas, para revelar-se ao homem. Então, o antropomorfismo é formas, tá certo? Ou qualidades humanas que são atribuídas a Deus. Mas Deus não tem nada disso, porque ele é espírito. Para você entender melhor. Paulo, ele diz o seguinte: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos lá. Que, sendo Deus, ele disse que ele estava na forma de Deus. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele tomou a forma. Veja só, que ele não tinha a forma de homem. Mas ele tomou a forma de homem. E se fez servo. João, no capítulo de número 1 e verso de número 14, João vai deixar claro que Deus, ele se fez carne, ele não era carne, perceba. A Bíblia deixa claro isso aí. O leitor precisa ler e entender os métodos, tá certo, de interpretação que é empregado no texto sagrado, para ter a compreensão exata do texto. João diz que ele se fez carne, o verbo se fez carne. Ele não era carne, mas ele se fez carne. Se ele não era carne, ele era espírito. Então ele se fez carne, e João diz que ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ok? Então, quando a Bíblia fala da mão de Deus, do olho de Deus, dos pés de Deus, da boca de Deus, do ouvido de Deus, precisamos entender que Deus é Espírito, nada disso Deus tem. Mas o escritor precisou usar esses métodos, por quê? Porque Deus precisava se revelar ao homem dentro daquilo que o homem conhecia, para que o homem tivesse entendimento acerca dele, porque Deus não poderia usar uma linguagem propriamente dele, particularmente dele, porque nós não iríamos, de fato, compreender Deus. Ok? É por isso que tem coisas que você vai ler no texto e você vai entender. Outras não. Tem coisas que você vai entender por meio até de ajuda de um intérprete, e outras não. Por quê? Moisés deixou claro isto. Em Deuteronômio, capítulo de número 29, e versículo de número 29, Moisés vai deixar claro que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, e a revelada para nós e nossos filhos. Então, Martim Lutero, tá certo? Ele vai usar duas expressões latinas para falar acerca do ser de Deus, né? É uma matéria que temos de teontologia, certo? No curso do bacharel em teologia. E vai tratar do ser de Deus. Então, o que acontece? Quando Martim Lutero queria falar da teontologia, falar do ser de Deus, ele usou duas expressões latinas para se referir a Deus. Ele usou a expressão o Deus revelatus e o Deus obscônditus. Quando Martim Lutero fala do Deus revelatus e do Deus obscônditus, ele está querendo dizer que existe certas particularidades que Deus, ele revela ao homem, e o homem vai ter entendimento acerca dela. Então tem coisas que Deus revelou ao homem, o Deus revelatus. E tem coisas que Deus vedou para o conhecimento do homem, porque está condicionado apenas para Deus.
o Deus obscônditos. Então, a revelação que ele vai revelar a João, no Apocalipse. E a revelação que ele vai pedir para que João cele, porque será revelado nos últimos dias. Pelo homem? Não, pelo próprio Deus. A mesma coisa acontece com Daniel. Tem coisas que Daniel vai ver e vai escrever, vai registrar, vai notificar. Mas tem coisas que o próprio anjo vai também dizer a Daniel que ele cele. Porque não será revelado naquele momento, não será revelado de forma imediata. Provavelmente será revelado pelo próprio Deus. Então tem coisas que vai acontecer na história que não está revelado ao conhecimento humano, que será revelado pelo próprio Deus ao homem, ok? Então, um dos métodos de interpretação é o método que chamamos ele de antropomorfismo, que são formas de se atribuir a Deus, ok? Próximo método aqui de interpretação, chamamos ele de antropopatismo. O que seria aí o antropopatismo ou antropopatia? A antropopatia, tá certo? Ela atribui características ou sentimentos humanos a seres não humanos, como natureza, animais, divindade, etc. Então perceba aqui, Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas que não extingueis o Espírito de Deus, não oprima o Espírito de Deus, não entristeceis o Espírito de Deus. Só que se Deus é Espírito, e falamos que na qualidade de Espírito Deus não tem corpo, ele não tem paixões físicas e é livre de toda limitação do tempo. Se Deus não tem paixões físicas, Deus não tem sentimento. Mas por que o escritor ele usa essa expressão, não entristeçais o Espírito Santo de Deus? Porque tem coisas que Deus não quer que o ser humano faça e o ser humano faz. E Paulo usou isso aí para que a igreja tivesse, tá certo? Tivesse a consciência que tem coisas que não podem ser feitas. Porque isso deixaria Deus triste. Mas isso é uma expressão, tá certo? Antropopática. Que Paulo está usando para querer que a igreja entendesse que Deus poderia estar triste com algumas situações. Então o antropopatismo, ou a antropopatia, certo? São sentimentos humanos que são atribuídos. Não é que Deus tenha, mas são sentimentos humanos que é atribuído à divindade. Mas ninguém bota na cabeça que Deus está triste lá porque você fez uma lambança, porque você fez uma besteira, porque Deus já sabe de tudo. Deus não vai ser pego de surpresa por ninguém. Ninguém vai fazer algo que vai deixar Deus, de certa forma, de boca aberta, ou etc, tá certo? Isso não vai acontecer nunca com a pessoa do próprio Deus, ok? Dando continuidade, outro método aqui de interpretação, que também aparece no texto, chamamos ele de hipérbole. A hipérbole ocorre quando usamos palavras ou expressões exageradas para passar uma ideia com mais ênfase. Vou dar um exemplo aqui de dois textos onde a gente consegue assim visualizar uma hipérbole. O que seria hipérbole? O exagero do escritor. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que na consagração do templo ali, construído por Salomão, a Bíblia diz que a glória de Deus desce sobre o templo, enche o templo, e a glória ela é tão extraordinária ali dentro do templo, que a Bíblia diz que o próprio sacerdote não consegue ministrar de tanta glória. Salomão ele usa uma expressão que Salomão diz assim: eis que o céu dos céus não pode te conter. Salomão quer dizer que nem o céu, Deus é tão grande, que nem o céu do céu cabe Deus. Aí ele diz,
eis que o céu dos céus não pode te conter, quanto menos essa casa que fizemos para ti. Só que a Bíblia diz que o nosso corpo, que é pequenininho, ele é morada de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo e ele é morada do Espírito Santo de Deus. Mas Salomão diz que Deus é tão grande que nem nos céus cabe Deus. Deus está no céu, mas o céu não cabe Deus porque Deus é tão grande. Será que era isto que Salomão queria dizer? Que Deus está curvado, que é tão grande que não pode ficar em pé no céu? Não é isto que Salomão está querendo enfatizar, tá certo? Ele usou ali uma hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero, tá certo? É uma expressão exagerada que o escritor vai usar ali naquele momento ali. Ok? Vamos lá. Outro método aqui de interpretação que eu quero aqui destacar para os irmãos, para o aluno, é a expressão que chamamos de expressão idiomática. Uma expressão idiomática ou idiotismo é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracterizam por não ser possíveis identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão, certo? Tem coisas que você vai ler no texto que é uma expressão idiomática do escritor. Ele usa uma expressão, mas na realidade não é aquilo que ele quer falar, é apenas uma expressão que ele está usando no texto, ok? Outro método aqui de interpretação aqui, eu quero aqui destacar para os irmãos, chamamos ele de paráfrase. Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente, tá certo? É conhecido pelos leitores, mantendo a ideia do texto original. Então, a gente observa aqui no texto, às vezes, existe paráfrase, existe texto, tá certo? Que ele já existe ou tem uma certa característica peculiar. Vou dar um exemplo aqui. A morte de Ezequias. A morte de Ezequias, o relato da morte de Ezequias, é narrado tanto no livro de Isaías, como é narrado, se faz a memória, no livro de Crônicas, no livro de Reis. Ok? Existem textos que eles são tirados, tá certo? A ideia do texto é tirado da ideia de outro texto, assim sucessivamente. Quando isso acontece, isso é uma paráfrase, tá certo? Que é um tipo de texto elaborado com base em outro texto já existente, né? Na aula de Evangelho, vamos falar assim, dos evangelhos, ok? Deixa eu corrigir aqui um erro aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto. Existe aquilo que chamamos de evangelhos sinópticos, né? Que um evangelista tem a ideia de pegar alguma informação de outro evangelista e assim tem uma visão assim diferenciada do mesmo acontecimento. Então vamos lá. Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente e conhecido pelos leitores, mantendo a ideia ali do texto original. Outro método aqui chamamos ele de praxis, que parte do conhecimento voltada para as relações sociais e as relações políticas, econômicas e morais. Que existe um texto, isso é chamado de praxis, ok? Na próxima aula, ok, vamos falar da exegese gramatical para os irmãos, tá certo? A exegese gramatical, que Deus continue assim nos ajudando, que Deus abençoe até a próxima aula em nome assim do Senhor Jesus Cristo.